Olá, tudo bem? Você já passou por um momento de birra com seu filho, sobrinho, filho da sua amiga? Já foi no supermercado ou no shopping e a criança queria tudo que via pela frente? E a partir de um não, se jogou no chão, esperneou e até mesmo te bateu? Pois bem, eu digo que você está no vídeo certo. Me chamo Camila, sou psicóloga do Núcleo de Avaliação Comportamental do Grupo Estímulos e hoje vamos falar um pouquinho sobre as famosas birras do desenvolvimento infantil. Mas antes de começarmos a falar sobre esse assunto, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para vocês ficarem por dentro de todos os conteúdos, compartilhar e deixar um joinha. Uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos pais, cuidadores e responsáveis são as temidas birras, que acontecem ali por volta da primeira infância. Afinal de contas, quem nunca passou por um momento de birra com seu filho ou presenciou alguma criança se comportando dessa forma, não é mesmo? Nós achamos que aquela criança ela não sabe se comportar direito, ela tem dificuldade em aceitar o não, e não entendemos o que está acontecendo ali por trás daqueles comportamentos. E é importante que nós saibamos algumas informações para nos auxiliar nesses momentos de birras com as nossas crianças. Primeiramente, o que acontece, por conta desses comportamentos emitidos, é que a criança ela está no processo de desenvolvimento cerebral dela. O cérebro dela ainda não está no processo de maturação, o que é diferente de uma pessoa já adulta, onde já tem todas as suas funções cognitivas desenvolvidas. Então a criança ali naquela fase inicial, ela está desenvolvendo algumas funções muito importantes para ela. É como se ela estivesse descobrindo o mundo. E uma das coisas também muito importante nesse processo é que a área responsável pela regulação emocional das emoções, interpretação e expressão dessas emoções ainda não está bem desenvolvida. Então, por isso, essas altas frequências de birras, esses comportamentos, essa resistência, essa inflexibilidade em alguns momentos ali do seu desenvolvimento. Lembrando que, em algumas crianças, essa idade vai ser por volta de 2, 3 anos. É claro que vai depender muito de criança para criança, acontecendo um pouquinho antes ou acontecendo um pouquinho depois. Nós agimos e lidamos com a nossa criança como se ela tivesse que saber como se comportar, de que aquilo dali não deveria ser feito. Mas esquecemos que ela está em constante desenvolvimento. Justamente uma parte muito importante, que é a parte do gerenciamento dessas emoções que está ali em aprimoração. Outro desenvolvimento muito importante que ocorre ali, justamente nessa fase, é a linguagem, a capacidade da criança se comunicar de forma verbal e de forma não verbal, expressando ali os seus sentimentos, expressando as suas vontades e também o que não gosta. Então, temos que aprender a lidar com essas divergências, com esses comportamentos emitidos ali pela nossa criança. Lembrando que nós é quem somos os adultos da relação. Então, a criança ela está desenvolvendo e conhecendo o mundo de acordo com o que ela está ali recebendo na sua educação e no seu dia a dia. Será que é possível evitar esses comportamentos de birra? Vai depender muito de criança para criança e em que ocasião esses comportamentos ocorreram. Mas é claro que existem algumas estratégias que nós podemos adotar para ter um melhor funcionamento ali da nossa criança, como por exemplo, fazer combinados. Isso é uma ótima estratégia para que a criança ela entenda o que ela vai ter que fazer e o que ela vai ganhar após aquela atividade concluída. Outro ponto também é a questão da previsibilidade. Digamos que você está organizando um passeio com essa criança no zoológico ou no shopping. E a criança ela tem uma alta probabilidade de emitir algumas birras, porque ela não quer sair, ela não quer voltar para casa, ela quer continuar ali naquele ambiente. Quando você dá essa previsibilidade para a criança, mostrando para ela que vocês vão, o que ela vai fazer naquele lugar e o horário que vocês vão retornar para casa, a criança ela vai se acostumando com a ideia e assim ela vai tendo uma maior flexibilidade cognitiva diante daquela situação em que ela está sendo exposta. E aí, com certeza, você vai estar diminuindo, a probabilidade desses comportamentos que podem ser emitidos. Outro ponto também fundamental
é a questão de como você se posiciona frente ao seu filho e quando a criança emite um comportamento de birra em público. Um dos erros mais comuns cometido pelos pais é bater de frente com a criança nesses momentos. E eu digo que uma das estratégias muito bem aproveitadas nessa ocasião é retirar a criança daquele estímulo barulhento. Devemos sempre lembrar que somos referências para os nossos filhos. Eles vão estar ali atentos à forma como nós os tratamos, como nós lidamos com determinadas situações. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e que isso possa auxiliar vocês no manejo comportamental com as crianças. Até mais!